Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box deste vídeo. Eu quero apresentar para vocês uma compra que eu fiz recentemente, que é desse estojo de aquarelas da linha Koi da marca Sakura. O estudo de lettering despertou em mim uma vontade de trabalhar com aquarela. Então eu fui atrás aí de alguns materiais, tenho estudado sobre o assunto, mas tenho sentido bastante dificuldade. Preciso me dedicar muito. Quero fazer aulas, inclusive já andei pesquisando cursos para que eu possa fazer aula e aprender mais sobre o assunto. Até o momento eu fiz bem pouquinho uso de aquarela e nem foi essa aquarela que eu utilizei. Eu optei por fazer os meus primeiros testes com essa aquarela de uso escolar infantil, que é da marca Molin, e eu paguei bem baratinho, então eu tenho utilizado ela por enquanto. Agora eu tô me sentindo um pouco mais encorajada para usar essa aqui. Eu decidi iniciar o uso dela confeccionando uma amostra de cores, então por isso desse vídeo. Ela vem nesse estojo que é bem compacto, então é muito bom para levar em viagem. Tem uma tampinha de proteção, o que protege a aquarela de pó e sujeira. Ao abrir a aquarela estão 12 pastilhas de 12 cores diferentes, todas elas no estojo estão sinalizadas por numeração, mas na caixinha também é possível ver a identificação do nome de cada uma dessas cores. O estojo é composto por um godezinho de 5 compartimentos, então aqui na própria tampa do estojo já é possível fazer a mistura de cores. Também vem no estojo essa esponjinha para limpeza e vem uma water brush, que é um pincelzinho com reservatório de água. Então ele vem fechado, né? A gente vai colocar água aqui dentro, vai fazer o uso do pincel. Ele tem essa pontinha aqui com cerdas de nylon. Para fazer o uso da aquarela é muito importante ter um pincel macio. Quanto mais macio for o pincel, mais água ele retém e isso melhora muito o resultado do trabalho. Esse estojinho aqui eu fiz uma pesquisa na internet e vi que os valores variavam entre 70 e 100 reais. O valor mais alto que eu encontrei foi de 98 reais e o mais baixo foi o valor que eu paguei, que foi R$ 72,50 na loja Casa das Artes. A loja Casa das Artes tem loja física na cidade de Brasília, mas também tem site. Eu fiz a compra pelo site. E ainda depois de alguns dias eles me telefonaram para saber meu nível de satisfação com o site, com os produtos que eu havia adquirido. Então tá super recomendado. Primeiro porque foi o preço mais barato que eu encontrei e segundo pela atenção que eles têm com os clientes. Inclusive o dia que eu fiz essa comprinha eu mostrei como que veio a embalagem lá nos stories do Cores da Joaninha. Então, se você ainda não segue o Cores da Joaninha, esse já é um bom motivo. Você fica sabendo tudo em primeira mão, porque lá no Instagram eu sempre acabo colocando as postagens e as gravações em tempo real de que as coisas estão acontecendo aqui pelo ateliê. É importante sinalizar para vocês que realmente eu não sei nada sobre aquarela. Eu estou iniciando o meu estudo agora, adquiri esse estojo muito mais pelo tamanho. Eu achei muito delicado, achei que ocupava pouco espaço, ele é bem levinho, do que realmente por conhecer o produto. Acreditei no nome da marca, a gente sabe que a Sakura tende a fazer produtos de boa qualidade. Eu utilizo as canetas Koi da Sakura para lettering, uso as brush pen deles e eu sou apaixonada, é uma das minhas preferidas, então eu espero que isso aconteça também com a aquarela, mas opinião sobre a tinta, sobre a qualidade do produto, eu realmente ainda não tenho condições de dar para vocês. Então esse vídeo é muito mais para vocês conhecerem o material, o produto, do que realmente uma resenha sobre pigmento, sobre coloração, sobre o efeito da tinta sobre o papel. Então eu vou iniciar aqui colocando água no meu reservatório, já tem um conta-gotas separado aqui, o potinho com água já está aqui. Vou cuidar para não fazer nenhuma lambança. Não espalhar água aí para todos os lados. Já coloquei a água aqui no reservatório do pincel. Vou rosquear a parte superior do pincel. É importante saber que tem que ser no sentido anti-horário o fechamento. A gente tende, né, a achar que é pro sentido horário, mas aqui é ao contrário. Deixa eu pegar aqui esse paninho para ver se a água já tá saindo. Se já tá
umidificando. A água que eu tô usando aqui não é água comum para consumo, eu tô usando a água destilada, porque eu já fiz alguns estudos, assisti alguns vídeos, inclusive recomendo para vocês o canal da Carol Castilho, que é uma pessoa graduada e especializada em aquarela, ela dá dicas ótimas, e foi, se eu não me engano, em um dos vídeos dela que ela orientou sobre a água destilada. A água destilada é uma água que é usada muito no meio farmacêutico, e quando usada com aquarela, pode melhorar um pouco o desempenho da técnica. Mas não precisa se preocupar com isso, inclusive a Carol fala que é só se você tiver a água destilada. Eu tinha um fácil acesso à água destilada e por isso que eu tô utilizando a água destilada, mas pode usar água comum da torneira sem problema algum. Vou despertar as tintas agora, então vou botar aí com conta-gotas, um pouquinho de água em cada pastilha, para que as tintas já comecem a despertar. Eu fiz aqui um papelzinho, mesmo tamanho da tampa, porque eu quero que esse papel fique aqui no estojo com a amostra de cada cor. Por que é importante fazer essa amostra? Porque senão cada vez que eu for utilizar a aquarela, eu vou ter que ficar testando os tons, testando cada cor. Então se eu já tenho um papelzinho, eu já consigo visualizar sem precisar consumir da tinta para fazer esse teste. Para esse cartãozinho de amostras, eu utilizei o papel Monval, que é esse papel aqui, é a linha Monval para aquarela da marca Canson, é um papel de 300 gramas em grano fino, ele tem aproximadamente 10 por 15 centímetros, vem um bloquinho aqui com 12 folhas. Vou iniciar então a minha catalogação pela cor branca, que obviamente não vai quase que nem aparecer. Nos meus estudos que eu fiz até agora, eu já estou sabendo que a gente não deve usar a cor branca. O que se usa para clarear uma pintura em aquarela é a água e não o branco. Até alguns coloristas dizem que não seria nem necessário nos estojos vir a cor branca, porque quando se quer fazer algum detalhe, o ideal é até que se use guache ou uma outra tinta para fazer o detalhe com a cor branca, mas já que ele está aqui no estojo, eu vou fazer aqui a demonstração nesse meu cartãozinho. Deixa eu limpar aqui a pontinha do meu pincel e ir para a próxima cor, que é que é esse tom de amarelo. Vou usar aqui a esponjinha para dar uma limpada no pincel. E agora vou para esse tomzinho de ocre. Inclusive, o nome dessa cor na caixa é o amarelo ocre. Finalizei a minha amostra de cores, então agora eu já tenho catalogado as cores desse meu estojo. Na hora que eu estava fazendo as amostras, eu me equivoquei e tinha esquecido esse tom de vermelho, que deveria ficar logo depois desse tom aqui de laranja, que é o número 014. Então eu tive aí que fazer uns ajustes aqui em cima, readequei a numeração para poder colocar o vermelho aqui. Das 12 cores, 3 cores me chamaram bastante atenção. É o 022, que é esse tom de vermelho mais fechado. Esse tom de verde, que é chamado de verde viridiano. E esse azul, que é o azul da Prússia. Então essas 3 cores seriam aquelas que eu destacaria para o meu gosto. Agora tem que deixar secar bastante essa amostra para poder guardar no estojo. Enquanto ela seca, eu vou fazer um pequeno testezinho para ver se essa aquarela expande bastante ou expande pouco quando em contato com a água. Aquarelas que expandem muito, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de trabalhar com ela, principalmente quem é iniciante, porque ainda tem dificuldade de dosar, né, de domar. Uma aquarela que não expande tanto auxilia quem ainda não tem tanta experiência em trabalhar com aquarela. Então eu vou umedecer esse pedacinho de papel aqui.
Como eu já tenho água no reservatório aqui da minha water brush, então eu consigo umedecer. Já tá umedecido. Vou pegar essa aquarela aqui em tom de verde e vou botar aí em contato pra gente ver o que acontece, pra ver se expande muito ou se expande pouco. Então, eu havia feito a colocação da tinta bem central aqui e ela expandiu para as laterais. Na minha opinião, não me expandiu tanto assim, mas a gente vê que ela caminha. Talvez pode ser porque o papel não estava tão molhado. Deixa eu deixar o papel um pouco mais encharcado pra gente ver como que ela se comporta. Vou vir de novo com o mesmo tomzinho de verde e vou largar aqui, ó. Notem que com um papel com uma quantidade de água maior, ela acaba expandindo mais, e eu acredito que isso seja um processo bem natural. Quanto mais água tiver no papel, é natural que a água acabe conduzindo o pigmento. Como eu disse para vocês, eu quero utilizar a aquarela muito aliada ao meu estudo de lettering. Então vou aproveitar já para dar uma testadinha nesse pincel aqui para ver como que ele se comporta para escrita. Se eu vou ter facilidade de fazer as letrinhas com ele. Deixa eu já... Vamos ver aqui. Já que ele tem essa pontinha pincel, olha, achei bem interessante o resultado. Deixa eu pegar uma outra cor aqui pra gente ver. Vou pegar esse azul aqui, vamos ver como que ele se comporta. Fazer aqui uma letra B. Eu ainda tenho bastante dificuldade de conduzir a tinta, de lidar com esse novo tipo de material, mas eu tô gostando bastante da experiência. Na verdade, cada dia eu tô gostando mais, já tô até me sentindo encorajada para iniciar aí o uso desse meu estojo, que já sai um pouquinho dessa linha escolar para criança, que é uma linha bem baratinha, e aí vou para um produto aí onde eu acabei fazendo um investimento maior. Eu encerro o vídeo por aqui, mas a gente segue conversando nos comentários. Me contem o que vocês acharam. Eu deixo na descrição as informações sobre os itens que eu utilizei. Também vou deixar o link pro canal da Carol Castilho para vocês darem uma visitada. Quem quer se inteirar sobre esse assunto, a aquarela, vale muito a pena conhecer o canal. Ela é uma pessoa super querida, super disponível para tirar dúvidas. Acho que a Carol merece a visita de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!